Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo. A gente fala de avanços da tecnologia, comigo aqui à distância, porém, nesse bate-papo que é fundamental para falar sobre os usos dessa tecnologia que a gente está aproveitando, inclusive nesse momento, né, que até há algum tempo não era possível. Eu converso com o professor Wagner Sanches, que é pró-reitor acadêmico da FIAP. Tudo bom, professor? Seja bem-vindo. Tudo bom? É um prazer falar com vocês, ainda mais sobre tecnologia, gente, inovação, que é o que eu amo. Pois é, vamos saber um pouquinho da utilização dessa tecnologia, ou seja, da má utilização dessa tecnologia que é tão benéfica em tantos sentidos, mas quando a gente fala, por exemplo, de eleições, é um terreno aí arenoso, não é, professor? É verdade, é verdade. Eu acho que assim, o processo democrático ele precisa ser o mais fluido possível e sem influências, né? As pessoas precisam, obviamente, tomar as suas decisões em cima de fatos reais. E aí é que entra essa questão da inteligência artificial, principalmente a generativa, que é essa que nós estamos experimentando há mais de um ano, que ela é capaz de gerar sons, áudios, né, imagens, filmes, textos, né? Pô, o exemplo do Papa com aquela jaqueta foi incrível, abalou o mundo. E aí esse é o grande problema, ou seja, a IA generativa em mãos erradas, né? Ela pode, de fato, impactar ali a decisão das pessoas com uma fake news. Pois é, de forma extremamente equivocada. Por exemplo, eu tenho um adversário político, eu, candidato B, crio uma imagem do candidato A recebendo dinheiro de suborno ou numa situação vexatória. Até se descobrir que essa imagem não é verdadeira, leva um tempo, né? Quais são aí os aprimoramentos que a gente, como sociedade, que a nossa justiça, enquanto, né, servidora do público, para evitar justamente esse tipo de ação, qual é o papel de cada um, até das big techs também, das gigantes da tecnologia? Eu costumo dizer que assim, o estrago, né, ele é muito rápido. Então, é o que você falou, uma imagem, um som, enfim, um filme, né, mesmo que fake, ele vai alastrar rapidamente. E para consertar isso depois é difícil e às vezes não se conserta, porque aí quando se joga algo ali na internet, a gente sabe, vai muito rapidamente para os celulares das pessoas, né? Para os big datas, enfim, para o cloud, e aí é um buraco negro ali para você consertar, é muito difícil. Então aí é que entra, eu acho, uma dedicação aí, uma coesão de todos. Como, né, eu faço assim uma comparação, quando a gente nós nos demos conta que de fato a gente precisava usar máscara, que o Covid estava aí, que a gente precisava ficar isolado, todo mundo se uniu e de fato a gente conseguiu, de certa forma, resolver esse problema, né? A erradicação da poliomielite no mundo, enfim, existem vários desafios que a sociedade consegue transpor, mas sempre com a união de todos. Então, quando a gente olha, né, para a questão das eleições, dos fake news, a gente tem que ter, sim, né, a participação popular. Então, as pessoas precisam ser orientadas, conscientizadas que o mal que causa isso, né? Como, né, você passar num semáforo de sinal vermelho, você está causando, pode causar ali um certo problema grave, né? Então, tem um lado da sociedade, tem um lado do poder público que precisa se atualizar em relação às novas tecnologias, precisa ser ágil. Hoje a gente fala no mundo corporativo, né, do mindset agile, como as empresas hoje possuem as metodologias ágeis, por que que isso não está no nosso legislativo, né, nosso poder público? Nós temos que ser ágeis e nós temos que ser digitais, né, com, obviamente, as tecnologias. Também tem um lado das empresas, obviamente, que estão lucrando muito e que precisam investir um pouco desse lucro na proteção das pessoas, da sociedade, do bem comum. Né? Então, todos esses, e organizações também, não governamentais, enfim, todos precisam se unir em prol desse bem maior. Porque a tecnologia, como você mesmo colocou, né, ela nos ajuda tanto, né? Hoje a gente está aqui graças à tecnologia. Poderia ser uma consulta médica para alguém que não tem a possibilidade de ser ouvido por um médico, e a tecnologia propicia isso, e tantas outras. Então, acho que assim, a tecnologia ela encurta caminho, ela traz disrupções importantes, ela
está aí para promover uma sociedade muito mais justa, inclusiva, mas no caso aí das eleições, a gente precisa de fato de dedicação de todos. E aí, em muitos casos, vai ter que cortar na carne, ou seja, vai ter que se dedicar mesmo e falar, poxa, não, vamos seguir esse código de ética, ou essas regras, ou esses modelos, né? A gente tem vários modelos, tem modelo ISO, né, de qualidade, outros tantos. Então, a gente precisaria compor isso com a participação de todos e todos seguirem. O senhor acredita que há uma evolução da sociedade nesse sentido? Porque quando as eleições dos Estados Unidos chegaram, as fake news já começaram a pairar, depois aqui no Brasil 2018, em 2022 já existiam regras mais claras quanto a isso, e agora temos aí 2024, também é ano eleitoral, eleições municipais. O que a gente pode esperar de pior em termos de uso dessa tecnologia? E a pergunta é, a nossa sociedade, os nossos órgãos públicos que têm aí que defender a democracia, estão preparados? Eu acho que infelizmente não, eu acho que ainda a gente vai ter muitos sabores em relação a isso, nós vamos ter muitas fake news. Eu acho que no momento que a gente está hoje é quase que um enxugar gelo, porque quantas pessoas foram punidas que a gente conhece por criar fake news? Pouquíssimas. Quantas empresas sofreram sanções de fato, né? E olha que, né, você citou algumas eleições, depois que passa a gente começa a entender, né, como machine learning, data science, como essas tecnologias foram utilizadas junto com as redes sociais, infelizmente, para manipular pessoas, para que as pessoas acreditassem em coisas que talvez não existiam. Então, eu vejo que para curto prazo, isso ainda vai ser bem complicado e a gente precisa evoluir muito. E aí a gente precisa evoluir exponencialmente, como a tecnologia. Daí a importância de metodologias ágeis, mindset ágil, encurtar caminho, destravar os pontos de burocracia, né? Enfim, para que tudo saia na velocidade com que a tecnologia é lançada. E a gente não vê isso acontecer tão rapidamente, né? Infelizmente. Agora, professor, quem é de uma outra geração, que está acostumado muitas vezes a conhecer um bastidor de uma gravação, de uma filmagem cinematográfica, você vê aí um volume de pessoas, cada um com uma função, cuidando do som, um fazendo a imagem, o outro editando a imagem, o outro... Enfim, e hoje existe uma tecnologia que torna possível a gente dar o comando, a gente não, né? Ainda não chegou até a gente, eu imagino. Hoje tornou possível um formato de você dar um comando e o computador criar um filme, criar uma cena. Quais são os benefícios e malefícios, né? A gente viu aí uns vídeos que existiam algumas falhinhas, né? Uma cadeira que não teve aí a noção da física exata para ser transportada. A gente tem algumas cenas de um astronauta que foram criadas assim, a pessoa falou, deu comando ou escreveu, astronauta andando até a espaçonave na Lua, sei lá, e existe essa imagem, tipo, repito, quais são os malefícios e os benefícios do avanço dessa tecnologia? Isso já está aí, assim, a gente tem outras plataformas que já estão liberadas, que criam filmes, criam música, eu já criei música, eu já criei imagem, a partir do quê? Do prompt. E aí eu vou fazer um parênteses, eu estou dizendo para os meus alunos, para quem eu converso, que talvez em pouco tempo o promptar vai ser mais importante do que o codar. Codar, para quem, né, não está no meio, é a codificação, é a programação, é o desenvolvimento. Né? E hoje, através de um prompt, ou seja, do seu pedido que você acabou de mencionar, é possível se criar praticamente tudo. Então, eu quero criar um filme de um carro veloz passando por uma montanha e caindo num precipício dentro de um lago e eu continuo nesse prompt e o filme vai ser criado. E aí eu chamo a atenção ainda para um ponto ainda anterior. E se eu não quiser criar esse texto? Eu chego para a inteligência artificial e falo, preciso de uma cena de ação com carro, de 5 minutos. A IA generativa vai gerar esse texto, esse prompt. Daí eu posso pedir para ela criar o filme e eu posso pedir para ela criar personagens, para ela dar personalidades para esses personagens.
E aí eu posso também, eu quero um diálogo entre o personagem X e Y que você acabou de criar. Mas que esse diálogo seja um diálogo com gírias de surfistas. Por exemplo, eu gosto de surfar, então vou pegar esse tema. E aí o diálogo vai vir com gírias do surf. Então, olha só a capacidade que a inteligência artificial generativa hoje tem. E a gente está nesse ponto de inflexão. 2023, nós digerimos, nossa, existe a IA generativa. Esse ano é o ano da aplicação. Nós vamos começar, e já estamos, né, sentindo de fato aplicações, desenvolvimentos dessa poderosa tecnologia. E como eu digo para os meus alunos, a evolução tecnológica ela é inevitável. E aí, por mais que eu brigue contra ela, eu, no mercado de trabalho, no meu dia a dia, não vou conseguir dizer, olha, não, isso não entra na minha empresa, isso não entra em casa. Talvez eu simplesmente suma do mapa. A não ser que eu queira vender brinco, né? Eu quero vender coco lá na praia, eu não preciso de tecnologia. Mesmo assim, ainda hoje a galera já entrega coco com aplicativo. O robozinho que Então, faz a limpeza de casa, o robô pode começar a fazer andar na praia vendendo coco. Então há controvérsias, né? justamente. E aí você tocou num outro ponto importante, que é a fusão da robótica que a gente já tem, né, com a IA generativa. Então você acabou de falar o robozinho que limpa em casa. Hoje você aperta o botão dele, né? E muito rapidamente você vai estar falando com ele. Robozinho, limpa ali embaixo da mesa que você esqueceu. E ele vai limpar. Robozinho, faça tal coisa. Então, toda essa conexão entre as tecnologias está acontecendo muito rápido. E a IA generativa ela é poderosíssima. E aí disruptua, some com tudo aquilo que a gente tinha em nosso mindset, que a gente achava intocável. Né, que foi o ponto da criação de filmes que você comentou, né, de todo um set, várias pessoas trabalhando para a sétima arte. Quem não gosta de assistir um filme maravilhoso? Mas o que a gente está vendo nos últimos tempos e agora com mais rapidez ainda é que a tecnologia, infelizmente, vai substituir toda essa ação humana. Abrirá outras possibilidades, óbvio, mas possibilidades para quem domina a IA generativa e as tecnologias exponenciais. E surge aí uma preocupação do meio artístico, inclusive, né, professor? Porque se conseguiram ressuscitar Elis Regina para fazer um comercial belíssimo, por sinal, não sei como é que vai ser no cinema pegar um Tom Cruise para fazer um filme X, ou não precisa mais da presença dele, ele vai dar autorização para a pessoa fazer uma música, já é possível colocar um holograma do Elvis no palco, né? Enfim, para onde estamos caminhando? É difícil essa previsão, né, para onde nós estamos caminhando, porque ela é exponencial e é difícil a gente prever, porque, como eu disse, né, as tecnologias vão se fundindo e destravando outras que a gente nem imaginava teria. Mas tudo isso que você falou hoje é real. Outro dia, né, eu entrei numa plataforma e coloquei lá uns comandos e eu criei uma música com a voz do Elvis. Uma música que ele nunca cantou, mas tinha a voz dele. Espantoso isso. Obviamente eu não vou usar isso comercialmente, era um teste e tudo mais, porque o Elvis era uma pessoa, ele tem direitos autorais e tudo mais. O que eu acho que vai caminhar, e aí é uma pura projeção minha, é que eu acredito que nós vamos começar a ter com mais intensidade, porque nós já temos pessoas nos filmes, ou nos clipes, ou nos shows, que não existem. Ao invés de a gente vai pedir autorização para o Tom Cruise, eu acho que nós vamos criar outros Tom Cruises, outros personagens que farão um grande sucesso e essas pessoas serão avatares que alguém, obviamente, tem o direito sobre ele. Como já está acontecendo nas redes sociais, existem influencers que nunca foram reais, estão recebendo convites para jantar, estão recebendo dinheiro do OnlyFans, enfim, existem, né, redes sociais, pessoas por trás de personagens que não existem, que estão lucrando bastante. Tem um grupo já japonês, eu não tenho o nome agora, mas é um grupo formado só por avatares, existem shows,
e a galera curte, e aí é aquela questão que a gente comentou, né? Você levantou, né? É um pouco o mindset do que você está ou não acostumado. Então, se eu perguntar ali pro fã daquela banda que não existe, ele vai olhar para mim e vai falar assim, ué, mas que mal tem isso? Né? E para nós é algo, nossa! É um pouco do que você falou, né? Os filmes, os personagens, tudo isso vai ser criado ali pela IA, com uma perfeição que ainda, obviamente, os filmes estão começando, né? Você citou aí alguns defeitinhos, mas isso eu acho que rapidamente vai ser corrigido e a gente vai ter aí eu costumo dizer que um grande aliado, vai, olhando do ponto de vista positivo, tá? Um grande aliado para a gente criar filmes, clipes ainda melhor. Eu tenho que olhar para esse lado, porque aqui onde eu atuo como professor, isso também é latente. Então, ao invés de estar eu aqui conversando, transmitindo conhecimento para os meus alunos, pode ser um avatar. É Eu o posso senhor estar que está aí postando. comigo agora? De Hoje verdade. é. Só para tirar a dúvida, vai que. E eu posso pedir para ele criar uma apresentação, PPT, em 30 segundos ele cria um PPT, eu posso pedir para ele criar um filme para eu passar na minha aula, ele vai criar um filme. Eu posso pedir para ele criar um texto, ele vai criar um texto, e o avatar vai transmitir tudo isso. Então, qual que é a minha função de professor? Pois Eu é. preciso Qual é a minha estar. função de jornalista, que tem que pensar para escrever, que tem. Eu acho que aí entra a questão de lidar com essa tecnologia, é aprender a lidar com ela para não ficar obsoleto, né? Porque sempre vai ter, sempre é uma palavra muito forte quando a gente fala de tecnologia, mas até o momento existe a necessidade de um prompt que quem dá é um humano, né? Quem ainda tem o humano coordenando isso, né? É, ainda Ainda, tem. ainda Ainda, não tem. sei por quanto tempo. Mas aí eu estava discutindo com meus professores, né, que a gente pode fazer uma analogia para a indústria do entretenimento, né? Ao invés de o aluno hoje ele não quer mais aquela aula tradicional, aquela aula de lousa e tudo mais. Então eu, como professor, eu posso usar a minha criatividade e dizer para o aluno e criar um modelo para o aluno, onde o aluno fala assim, ah, tá bom, eu vou aprender álgebra, mas só que eu quero aprender álgebra com a Lilian Coelho falando comigo na era medieval. Ixi, Pá. vai aprender nada. Só começando pela álgebra já dançou o aluno, zero, já. Mas é possível, então, eu posso escrever um texto com a linguagem utilizada pelo Jô Soares. Sim, sim, perfeitamente. Isso já é super possível. Inclusive, hoje a IA, né, eu fiz vários testes já com o ChatGPT e outras. Você pede para que ela incorpore um personagem. Então, assim, chat, você é um comentarista de futebol com 20 anos de experiência. Bom, escrevo todo o ambiente, peço para ele comentar o jogo. Ele vai comentar o jogo. E se eu tiver um personagem como o Jô Soares, ou como outro que seja conhecido mundialmente, que está, né, no banco de dados lá, que o chat GPT já teve contato com ela, ela vai replicar. Agora, se você quiser pegar também alguém anônimo, também é possível. É só você inserir nessa IA falas dessa pessoa e ela vai aprender como essa pessoa se comunica para ela gerar informação com o mesmo jeito daquela pessoa. Ai, meu Deus, professor, que medo e que alegria viver nesse tempo que a gente vive hoje, com tantos avanços, mas que medo também. Muito obrigada por esse bate-papo tão esclarecedor e que venha o futuro, né? Que, aliás, já chegou. Muito obrigada, viu? Imagina, é um super prazer estar com vocês. E a última dica que eu daria para todos que estão nos assistindo é tenha a tecnologia como seu aliado para que você seja mais eficiente, mais feliz. Ter ela como adversário, eu acho que não vai funcionar. Muito Muito obrigado. obrigada mais uma vez, professor. Obrigada também a você que nos acompanhou. Até a próxima.